Sejam bem-vindos. Quem está chegando aí, obrigada aí pela participação na live de hoje, que é super especial. Tô tentando aqui colocar fixar aqui. Seja bem-vinda, Luiz. Alda, é Alda? O Henrique, sejam bem-vindos. Luiz, seja bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma live especial com a Cleinha, que é a minha linda mentora maravilhosa. Olha a Cleinha entrando aí, que maravilha. Então vamos começar. Oi, Novaes, seja bem-vindo. Obrigada aí pela presença. Hoje a gente tem um tema tão maravilhoso pra gente falar, que sou apaixonada por isso. Novaes é psicólogo, né? Então gosta também desses assuntos ligados à área de desenvolvimento humano, a gente, né? Quanto mais a gente se conhece, melhor. Cleinha, manda aí o convite para poder eu aceitar você aqui, para você entrar na live. Minha convidada super especial de hoje. Nunca mais eu tinha feito live, né? Depois que a gente retornou aí às atividades presenciais, a gente acabou com a programação das lives, mas de vez em quando a gente vai trazendo aqui algumas novidades para vocês, tá? E hoje a gente tá trazendo aí a Cleinha, que é maravilhosa. Vamos lá. Aguardando Cleinha entrar. Cleinha, seu amor, coisa linda, maravilhosa. Você tava ligando pra mim, eu tava entrando ao vivo. Agora a gente. Agora vai. Boa Seja noite. bem-vinda. Eu finalizei uma live lá no meu e entrei aqui no Contigo, né? É tanto que, Ah, ó, eu convidei as meninas, ó, a Manu entrou. Manu, seja bem-vinda. Não, meu Deus, a Cleinha tá ao vivo, como é que ela vai aqui no pé? Ela tá fazendo maratona, né? Tá maratonando. É Mas tá que certo, hein? é, toda quarta ou quinta-feira tem um projeto Amor à Vida, que eu exploro os aspectos da alma da pessoa. Hum, que E aí, lindo. esse programa foi um sucesso. Então, toda Hum, semana eu tenho pessoas que já estão na fila. Então, hoje foi uma brincadeira, né? hum, É para passar pelo processo de leitura, né? hum, Que eu exploro ali da alma, né? E é muito hum. bom esse autoconhecimento, né? Nossa. E é um caminho sem volta, né, Cleinha? Depois que a gente começa nesse caminho do autoconhecimento, assim, a gente não quer mais parar, né? Porque são descobertas transformadoras que fazem com que a gente transforme a nossa vida realmente, né? Então, é maravilhoso mergulhar no autoconhecimento. Sim. Fortalece muito a gente, né, como ser humano. É uma cachaça boa, não é? Depois que bebe, Oh, vicia. vicia, é um vício bom, né? Digamos assim. É um viciozinho do bem, né? Um trauminha Do do bem, bem, com certeza. né? Ó, tava com saudade das lives. Ai, que bom, ansioso pelo tema de hoje. Vocês vão amar, viu? Tiago, seja bem-vindo. Mag, acho que é Mag, né? Seja bem-vinda É, também. Cleia, vamos lá, né, gente? Eu vou aqui apresentar a nossa convidada maravilhosa. Cleinha, ela é a minha mentora mais amada de todas. É uma ó, pessoa incrível, né? Um ser humano, assim, espetacular e uma terapeuta, assim, como pouquíssimos que eu já conheci. Então, foi uma das pessoas que mais trouxeram transformação para a minha vida. Então, eu tenho uma honra de tê-la aqui no meu canal para a gente falar um pouco do trabalho dela, né, e do quanto isso transforma realmente as pessoas e o quanto isso gera autoconhecimento, né? É muito importante. Então, vou apresentar aqui a Cléa, é Lea Miller, que chama o teu sobrenome. Teu sobrenome é muito chique, né, mulher? Lai Miller, né? Lai Lai Miller. Miller. Lai Yeah. Miller, né? O nome dela já é chique, já por natureza, mas ela é brasileira, viu? Apesar desse sobrenome, é brasileira, é Baiana, da né? Bahia, né? Da Bahia, o sotaque não nega, né? É Não. professora, é biomédica, é mentora de terapeutas, inclusive é minha mentora, né? Terapeuta de Reiki, energia vital, por mais de 11 anos, né? Já tenho experiência aí de 11 anos nessa estrada do autoconhecimento. Mora na Áustria, né? Apesar dela ser brasileira, ela mora na Áustria hoje. Trabalha com vários métodos, recursos terapêuticos integrativos, né, de medicina chinesa. Então, assim, é algo que realmente faz a diferença. Graduada em licenciatura, Ciências Naturais e Biomedicina,
tem cursos de aperfeiçoamento em consciência humana energética, né? Inclusive é o curso que eu estou fazendo aí com ela também. Ama o que faz, né? Assim, dá pra gente perceber, assim, no dia a dia, o cuidado que ela tem com as pessoas, com os mentorandos dela, assim, o carinho, a doçura com que ela trata todo mundo, o respeito que ela tem, né, por cada ser humano, pela história de cada um. Então, assim, a gente percebe o quanto ela ama realmente o que ela faz, e isso faz toda a diferença nos atendimentos dela. Ama viajar, assim como eu, né? Assim, somos irmãs nesse sentido, né? Gosta de ler também, que é algo que eu amo. Curte a casa, a família, tem esposo, tem 2 filhas, não é isso, Clenha? Sim. Isso. E tem assim, a inspiração dela, ela diz que são 3 mulheres fantásticas, que é a mãe dela e as avós, né? Então essas são as referências dela. Cleinha, é um prazer imenso ter você aqui. Para quem não sabe, a Cleinha ela criou um método que é exclusivo, chamado Tabuleiro da Vida, né? Que é um método de leitura corporal extremamente inovador, né? Então ela desenvolveu esse método que é exclusivo. Tá? E aí eu trouxe a Cleinha aqui hoje para a gente falar um pouco, né, sobre esse trabalho que ela desenvolve. Ela vai dar um curso também, um mini curso gratuito e online, que é imperdível, então a gente vai falar um pouco sobre ele também depois. Mas, enfim, antes eu queria falar um pouco de conteúdo, porque como você tem essa riqueza de conteúdo, então acho que é bom a gente dar uma exploradinha antes, né? E aí depois a gente fala um pouquinho do curso para quem tiver interesse em participar do curso aí gratuito, tá? Exato. Cleinha, eu queria que você desse aí as boas-vindas, falasse aí com o pessoal que está entrando, né? E falasse um pouquinho para a gente, assim, o que é padrão de comportamento, né? É algo que a gente trabalha muito na leitura corporal. Então, só para a gente nivelar um pouco, né, com o público, porque nem todo mundo conhece, né, dessa área. Isso. Então, o que seria padrão de comportamento? Eu agradeço pela oportunidade, gratidão, e agradeço a todos que estavam na minha live, lá no meu canal, vieram para aqui. Gratidão, agradeço a você pelo convite, por todas as pessoas que estão aqui através de você, gratidão, né? E o que vem a ser padrão de comportamento, né? Primeiro, para a gente saber, entender, a gente vai explorar um pouquinho sobre o que é padrão, né? Então, o padrão, de acordo com o dicionário, pode representar o quê? Uma base de referência para determinar as qualidades ou características de alguma coisa ou norma ou regra. E pode ser pessoal, pode ser institucional, pode ser familiar, pode ser grupal também, né? Que hoje a gente vê os jovens muito com tribo, né? Tribal, Sim. né? Já são tribais. Então, ali tem um padrão de vestimenta, de linguagem que eles usam, né? Para fazer Sim. parte daquele processo. Então, esse termo, ele representa um nível que se atribui a alguma coisa e que é utilizada como forma de quê? De aferir julgamento de algo, padrão de exigência, por exemplo, padrão de beleza, modelo para medidas, né? Um padrão de grandeza, quando a gente fala assim, quando a gente está estudando física, a gente usa grandezas, né? Na medida. Sim. Então, Isso. para cada contexto, uma unidade de medida diferente, não é isso? Isso. Então, ali também é um modelo, um nível de qualidade. Já a expressão comportamento, ela é simples. Significa apenas o quê? O agir de uma pessoa. Não é O modo fácil? como a pessoa funciona, né? É assim, e hoje estudando, eu gosto muito do Lao Tse, né, que é aquele filósofo Sim. chinês. E uma frase dele me chamou a atenção. Ele disse assim: a alma não tem segredo que o comportamento não revele. Eu vi essa frase e achei super reveladora também. Você achou? Eu vi, achei super reveladora. Realmente faz todo sentido, né? Faz, né? O Então, nosso padrão, comportamento é a expressão, né, da nossa alma. exato, exato, é a forma que ela se manifesta, não Uhum, é? E, uhum, e manifesta a alma, ela não manifesta só a Ana. uhum, Ela manifesta e demonstra, ela revela a ancestralidade da Ana todinha. uhum.
Que a gente carrega, né? A Não gente tem, não é só no momento em que eu nasci, né? Eu carrego toda a história, né, dos meus antepassados, e né? toda a memória genética, Sim, sim, né? sim. Que vem ali, não adianta, né? Então, o padrão de comportamento é isso, é o modo de agir repetidamente, aí já entra Uhum, padrão de comportamento, então, é a uhum, repetição nesse contexto uhum, de terapia nosso, perante uhum, situações semelhantes. Por exemplo, uhum, a pessoa se explode quando ele é contrariado. Se não fizer o jeito que ele uhum, quer, ali é um padrão de uhum, comportamento, né? Outras vezes as pessoas se explode ou lamenta ou se uhum, vitimiza por a questão do resultado. Eu fiz uma prova e não foi o uhum, resultado que eu quis. uhum. Então, aquela pessoa ali tem esse padrão de comportamento. Então, esse padrão de comportamento é uma reação interna E é que a pessoa tem. inconsciente, né, Clenha? É automático, exatamente, é É inconsciente. automático. Por isso que muitas vezes você nem sabe por que que, de repente, eu sou fechada no trânsito por um carro e eu reajo de uma forma explosiva. Outros têm vontade de descer do carro e brigar, né? Enfim, cada um reage de uma forma e por que cada um reage de uma forma, né? Então, é esse padrão que você está carregando da sua história, né? E que você repete. Exatamente. O interessante é que é inconsciente e às vezes, como é um Uhum, padrão, e você só percebe depois que fez a besteira, uhum, né? Ah, eu respondi tão mal para a Ana, depois que a Ana me dá as costas, eu fico tão mal, para que eu fiz é, isso? A consciência vem, nossa, uhum, e a pessoa se sente mal. uhum. Então, aí entra aí o que? A função do terapeuta é ajudar a Para mostrar, elaborar, né? sim, Isso. aí falar para ele, olha, olha a linguagem que você usa, essa linguagem sua não vai favorecer você Uhum, no campo profissional, nem no campo dos relacionamentos. Esse uhum, comportamento vai complicar. Agora, esse comportamento pode, como tudo na vida da gente, a gente uhum, não é só, realmente nunca estamos só. A gente é uhum, pai, metade mãe, a gente traz essa memória, a gente traz essa genética. Então, às uhum, vezes, esse comportamento, esse padrão, eu gosto de falar muito sobre isso. uhum, É uma deficiência, é uma carência de algo. E que um médico pode ajudar, que um uhum, nutricionista pode ajudar com suplemento, que um médico pode ajudar com aquela medicação certinha. uhum, Eu mesma amo os médicos, uhum. Com sabe? certeza. E nós, como terapeutas, nós somos o quê? Coadjuvante. A gente pode potencializar qualquer terapia com Uhum. autoconhecimento, falando a importância daquela pessoa, né? Trazendo Olha, a consciência, né? Trazendo a isso, consciência para a pessoa elaborar aquilo ali, entender por que que ela reagiu daquela forma e de repente ela pensar num outro momento para agir diferente, né? Daqui para frente. né? Então, acho que a gente conseguiu aqui responder essa pergunta, né? O que é padrão Acho de que sim. comportamento, né? E aí, então, a gente tá avançando, Clenha. O que que seria, então, assim, dentro desse conceito que a gente tá falando aqui, o que seria, então, o padrão de transtorno de comportamento? Né? O que seria, Interessante. né? Transtorno, a gente já pensa assim em alteração ou perturbação. Uhum, De comportamento, a gente já atribui o quê? A mente da pessoa, uma perturbação uhum, mental, né? uhum, Então, esse padrão de transtorno de comportamento, ou um padrão transtornado de comportamento, ele pode ser compreendido também como o quê? Como um modo uhum, comportamental repetitivo, focado no corpo, como, por exemplo, roer unhas, uhum, morder o lábio. Tem gente que, quando está nervoso, faz isso aqui. uhum. Morder a mucosa da bochecha, né? Né? Não é assim? Tem uma pessoa que ela tinha, como é o nome daquela que você prende os dentes bem muito, que ela quebrava os dentes, ela tinha quebrado alguns dentes por conta disso. Isso é um Também padrão. pode ser considerado isso, né? Isso é um padrão transtornado de comportamento. Perfeito. Ó. A Uhum. Mayra fala assim: eu faço os dois. Eu Ó, faço os dois, é. Maia, então Maiara, é é um Maiara. padrão que precisa agora. Você agora tem consciência e você diz assim: só por hoje eu não vou mais morder você, minha É, mucosinha. Né? é. É xingar. Tem pessoa que Uhum, xinga. É um padrão de comportamento. uhum.
né? Quando a gente fala assim do intestino também, né? Da prisão de ventre, que você prende aquilo ali, também é considerado? É ou qualquer Aí, coisa que fisicamente aí já você. é um padrão fisiológico, Hum, certo? O padrão hum. de comportamento ele é expressado Bruxismo, não, faz bruxismo, é isso aí. o bruxismo, ele é expressado mesmo com as emoções associadas, Uhum, linkadas. E o teu hum, intestino, se você tem alguma prisão, nem sempre a emoção está linkada. Pode ser a hum, tua forma de alimentar. uhum. Tem Eu outros adoro fatores comida também, né, que seca. influenciam. Eu adoro Uhum, tapioca. Então, o que que acontece? Eu sei que é tapioca resseca. E se uhum, eu comer tapioca um dia todo, como eu adoro, sou capaz de almoçar, tomar café e jantar tapioca. O beiju, né? uhum, Beiju para nós, tapioca para outros, e assim vai. Então, isso já é um padrão que é fisiológico uhum, também. Agora, o uhum, comportamental, ele remete junto emoção, pensamento e sentimento. uhum, Pessoas, eles têm mania da explosão, né? Diante das contrariedades, um uhum, padrão, né? E o agredir. Tem pessoas que elas uhum, são agressivas. Se é um padrão, ela não sabe conversar com outra, não ser dando alfinetadas, não tem? Não existe pessoas uhum, assim? Ali é um sim. padrão de comportamento muito venenoso, doentio, para Uhum. ela e para quem tem ela por perto. Como é que se explica isso, assim? De onde é que vem esse padrão? Foi alguma experiência que a pessoa teve no passado e que ela aprendeu que a reação seria essa? Como é que você explica isso? Ó, Por exemplo, depende. esses exemplos que você deu, né? De roer as unhas, de responder de uma forma agressiva. Enfim, de onde é que vem isso? Qual é a origem? A questão do roer unha, que é separado o do agredir. Talvez essa pessoa, a gente não pode afirmar, a gente tem que conhecer a história Sim. né? Para depois Uhum. afirmar, ele foi criado em um ambiente autoritário. Eu vejo que Uhum. ambientes autoritários geram muito isso. A criança Uhum. não teve direito de falar, então ela teve que engolir, ó. Ela levou a Uhum. mãozinha. Então, ela criou Uhum. aquele padrão. E é preciso ela abrir mão. O terapeuta pode ajudar a Uhum. devolver esse cala-boca. Uhum. Engole, nem Sim. mais um pio, Uhum. né? Isso em roer unhas. Morder o lábio é a mesma coisa, né? Uhum. São crenças limitantes. Ó, o R perguntou agora, você falou, foi bem na hora. Eles Não, são crenças limitantes? ele falou, não, nem sempre são crenças limitantes, meu amor. O Herb, crença limitante é outra coisa. Hum. Esse padrão de comportamento é porque aquela pessoa, ela viveu num ambiente totalmente autoritário, sem voz, Uhum. uns tirando a voz do outro. E aí Uhum. ele vai se tornar o quê? Explosivo. É. Quando eu vivo Maiara num tá dizendo que a ambiente, mãe dizia, ó, engole o choro. É bem né? assim, né? Exatamente, ó. A Uhum. Miriam entrou, a Célia. Uhum. Eu agradeço a vocês por estarem aqui. Então, esse padrão de comportamento vem disso também. E outras Uhum. coisas. Às vezes a explosão vem de uma doença, associada a uma patologia, junto. Uhum. Por exemplo, a pessoa que tem uma anemia muito forte, ela tem um cansaço, um esgotamento físico. Ela tende a ser, muitas vezes, ou fraca demais, sem energia, ou intolerante, porque ela se força a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Uhum. Tem que ser a Mulher Maravilha, né, o Isso, super-homem, e veste aquela farda, né? E assume o personagem, né? Que foi assim que ele aprendeu a viver. exatamente. E muitas vezes o que acontece é isso. Você Uhum. precisa ser tudo. Não, não pode não, né? Dá para a Uhum. gente aprender, né? Então, ter que fazer tudo perfeito, mania de perfeição. Então, a Uhum. criança foi criada com aquela mania de perfeição e o que que acontece? Ela vai reproduzir. A gente Uhum. reproduz o que aprende. E Uhum. muitas vezes é onde entra o padrão de comportamento. Às vezes nós temos 5 irmãos em casa e Uhum. a gente repete esse padrão de forma diferente.
Um Uhum. rói unhas, outro Uhum. explode, outro fofoca. Você sabia que fofoca é um padrão de comportamento terrível? Olha só, eu falei de fofoca no domingo, no Minuto Meraquiana. Foi o tema do Minuto Meraquiana. E é um padrão de Sim. comportamento, né? Uhum. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, aquele padrão de comportamento é uma deficiência mesmo. Uhum. Deixa eu me falar aqui. Quando nós estamos na TPM Hum. e a gente vai o quê? A gente perde sangue no período menstrual. Sim. Muitas mulheres é comum, eu mesma às vezes acontece, eu ter a Hum. necessidade de comer coisa doce. Sim. Ou seja, o meu cérebro ali querendo recompor aquela perda de energia, aquela Uhum. força que eu perco, porque sangue é Uhum. vida. E numa Uhum. pessoa que tem tendência à anemia, mais ainda. Sim. Então, o que, que acontece? O cérebro, ó, manda aquela mensagem. Então, o que, que eu quero falar? É que, às vezes, aquele esgotamento causado pela anemia Uhum. gera o teu comportamento de reclamar. Aquelas pessoas Hum. reclamando, reclama. Só vê o copo meio vazio, né? Exato. E, às vezes, ela reclama. Assim, pobre menina, o pobre rapaz, eles reclamam porque tem uma carência no organismo, ou de mineral, ou de Uhum. vitamina, ou de É ferro. uma coisa física mesmo, né? É física, é Uhum. fisiológica, exatamente. Uhum. Porque a nossa alma, a função é o quê, minha flor? É da vida. É da Uhum. vida ao corpo, né? Mas Uhum. o corpo, ele é materializado. O corpo, ele é composto por quê? A alma é essa energia, ó. Esse é Uhum. oxigênio. Uhum. Mas o corpo, ele tem uma mistura de energia, que é o Uhum. óvulo com o espermatozoide. Uhum. Você entende? E, Uhum. e é diferente o materialzinho, como dizia minha avó, o materialzinho do corpo, o da alma. A alma é mais leve, meu filho, o corpo é mais Uhum. pesado, não é? Sim, E sim, por sim, quê? sim. Porque já envolve a união de duas células energéticas, que é o óvulo Uhum. e o espermatozoide. Uhum. É um mecanismo, né, muito complexo, né, para funcionar. Então, tem que ser. Ô, Cleide, Exatamente. como é que a gente pode identificar um padrão de comportamento? Aí foi uma pergunta bem boa, né? Para o mundo terapeuta. Primeiro, ouvir. Uhum. Você vai ouvir seu cliente, né? Vai ouvir a história do cliente, Uhum. vai observar o comportamento dela, a forma que ela se expressa. Será que ela tem o Uhum. hábito de pedir desculpa? Será que ela tem o hábito de pedir por favor, gentileza? Ou se ela sempre Uhum. usa ordem? Então, esse Uhum. padrão de comportamento que já indica que aquela pessoa gosta de mandar e nunca fazer, nunca cooperar, Uhum. Uhum. né? A ter o Uhum. controle ali sobre tudo, né? Então, e registrar Uhum. descrevendo. O Uhum. registro, a anotação do terapeuta é muito importante, né? Uhum. E explorando o quê? Nós vamos registrar, descrever, explorando as expressões, as sensações que aquela pessoa passa, o sentimento que ela manifesta quando ela narra aquele episódio. Eu ia falar, né? O discurso da pessoa, né? Ele diz muito sobre quando ela vai narrar um fato, você já tira ali uma Sim, palavra que ela falou e a você gente vê, já, aquela né? pessoa está ensinando ou aquela pessoa está real? A gente Sim, sabe, não sim, é? sim. Já, exatamente, exatamente. Então, a forma como a pessoa narra a situação, você já consegue identificar ali os padrões, né? Agora, será que a Isso. pessoa sozinha, eu quero destacar isso para falar assim um pouco da importância do terapeuta, né? Porque muitas vezes a própria pessoa ela não reconhece que ela tem aquele padrão de comportamento e que aquele padrão está prejudicando de alguma forma na vida dela. Às vezes ela está com a carreira estagnada, às vezes ela tem dificuldade de relacionamento, às vezes ela está com problema com os filhos, e é por conta de padrões de comportamento que ela sozinha não consegue reconhecer. Né? Então, Isso. precisa desse trabalho mais profissional, né, desse acompanhamento profissional para poder a pessoa ser conduzida nessa jornada, né, da cura, né, digamos assim. Mas a pessoa sozinha, ela consegue identificar que tem algum problema com ela? Não, a Não gente consegue. reconhece uma parte,
Mas a outra, as piores, o ego não permite. Você tem que É ser mais muito fácil você dizer forte. que é o outro, né? O É, problema é com o chefe, o problema é com o marido, com a esposa, o isso, problema é o filho que é, né, revoltado. Tudo é o problema são os outros, né? Você nunca consegue reconhecer que é com você também, muitas isso. vezes. Então, assim, ó, eu para mim, pessoalmente, para não citar nome de ninguém, eu precisei um tempão para reconhecer que muitas coisas, desconforto que eu vivia no meu casamento, era oriundo de mim, porque eu Uhum. esperava do meu marido o colo do pai. Ele não ia ter, nunca para me dar, porque ele não é meu pai. E essas expectativas que a gente cria no outro é que são o problema, né? Aí Nos gerava um relacionamentos. comportamento É, de ingratidão, de isso. reclamona, É. E aí né? tá no discurso, né? Quando alguém vem falar com você assim, eu tô com problema com meu marido, porque meu marido. O que você espera do seu marido? Eu quero que ele me dê colo, que ele me dê não sei o quê, né? Então esse não é o papel do marido, né? Aí você já, já É, identifica de onde é que vem essa necessidade, né? é verdade. E quando você encara assim, seja assim, vou falar umas expressões, pode até soar pesado, quando você encara aquele parceiro, além de ser seu companheiro, também é seu macho, aí, Uhum, aí ó, acabou. Então, mas uhum, para chegar, Aninha, para chegar nesse momento de eu dizer assim, sim, eu fiz isso, tem que ter coragem. uhum, E eu tenho coragem de falar hoje. Porque se eu uhum. não tiver coragem, eu não vou conseguir dar coragem ao meu cliente, né? Sim. Então, a outra forma para identificar e separar é um grande macete. É o Hum, quê? Você identificar e separar a intenção ou desejo do cliente. Sabe hum, aqueles. Tem pessoas que é cheia de capricho? hum. Sim, muitas. Tem. Nós mulheres Tem. temos umas tendências, somos justas, de ser É. um capricho. Ó, às Uhum, vezes, assim, ó, um exemplo que eu já fiz isso quando jovem. hum. O namoradinho contrariava e ficava com raiva, o namoradinho pedia 20 mil vezes desculpa e eu ainda estava naquele capricho, E com você? aquele ego, né? E isso é uma imaturidade muito grande, não é? Eu É, reconheço minha verdade. imaturidade, é tão bom reconhecer. Agora, hoje, eu tenho consciência e eu estou tentando, né? Não, eu Porque não nós tenho. também estamos, né, em construção, todos nós estamos, né? Todos nós Sim. estamos nesse processo. Então, isso é um padrão de comportamento. Então, Uhum, separar a intenção do seu cliente. O que é que o seu cliente está desejando por trás desse comportamento? Nada de graça. uhum, uhum. E aí, com Por as que é que ele perguntas, a gente explode? vai conseguindo trazer a consciência dele isso daí, Isso. né? Por que é que ele explode? Ah, você explodiu em que situação? Fulano me contrariou. Ah, Uhum, então seu padrão de comportamento é porque você quer que fulano faça sempre o que você quer, da forma que você uhum, quer. Então, uhum, é importante identificar e separar essa intenção o desejo desse uhum, cliente para o padrão. Então, é isso. uhum, E explorando a uhum, história e olhando bem se essa pessoa uhum. está teatrizando, fazendo teatro Teatralizando. ou É. não. Porque, Uhum, às vezes, um padrão de comportamento que, por exemplo, de ser exagerado. A uhum, pessoa, quando ela é muito exagerada, ela distorce os fatos e acaba se tornando uma pessoa mentirosa. É um uhum. padrão de Sim. comportamento, igual fofoca, mentir. Uhum, E muitas vezes sim, quem sim, fofoca sim. mente, quem mente fofoca, tá? Está associado, né? E deixa eu te falar de fofoca. Você sabia que o terapeuta também é a evolução do fofoqueiro? Ele gosta de Agora cuidar da, abacalhou. ele gosta de cuidar da vida dos outros. E aí ele já vai Mas é pro evoluindo. bem, né, Glenha? É pro Isso, bem. é isso mesmo. O terapeuta também é um fofoqueiro evoluído, porque ele Uhum, gosta de cuidar da vida do outro, mas uhum, é de uma forma já diferente. Você vê que o ser uhum. humano vai evoluindo, né? Sim, 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 Né? sim. Olha de que Então, tem forma um, tem um lado positivo das coisas, né? Assim, porque eu acho que o cuida da ser vida dos outros. humano, é, eu até falei isso no Minuto Meraquinha, né? Que é uma necessidade do ser humano. O ser humano tem interesse no outro, né? Agora a questão é, se você faz isso pro bem
ou se você faz isso para o mal, né? Se você faz isso para denegrir a imagem, para expor, para julgar, ou se você está fazendo para contribuir com a evolução da pessoa, né? Então, Muito. depende da intenção, né? E a última dica que eu dou aqui para saber identificar para o padrão de comportamento é o quê? Identificando as dores do cliente, o que ele Uhum, viveu, as principais dores. Aí, uhum, depois, eu posso até falar assim, as dores e associar os padrões de comportamento, né? uhum. Mas eu Porque não creio que a existe uma gente. receita, né, Cleine? Assim, vai depender da história que a pessoa viveu, né? De como foi que ela reagiu àquelas coisas lá no Sim, passado e como que isso repercute hoje, né? Nas reações dela. exatamente. Exatamente. Bacana. Fala então um pouquinho pra gente quais são os padrões mais comuns de comportamento presentes na vida do ser humano. Quais são os que você mais vê aí nos teus atendimentos, enfim, que são mais comuns? São aqueles que são associados às principais dores mesmo, né? Hum, Vivenciado pela alma, né? hum, E através dessas dores a gente pode possibilita caracterizar, identificar, né? O hum, comportamento humano. Por exemplo, a dor da rejeição, a questão da dor da rejeição, ela está associada ao quê? A um padrão de comportamento, a privação social, a privação uhum, emocional, o isolamento uhum, social, a fúria, a busca uhum, de aprovação, também um padrão de comportamento, o uhum, pessimismo, a perda de uhum. oportunidade dos relacionamentos e o convívio social. Tem muitas, aí não tenho sorte com relacionamento, eu só encontro um homem que não me valoriza. Ou então o homem diz assim, nossa, eu não tenho é, sorte no amor. Então, Uhum, eu encontro muito homens assim, não tive sorte no relacionamento, é o terceiro relacionamento, eu queria ter um relacionamento duradouro. Então, sim. essa rejeição, então essa dor, ela traz padrões de comportamento. Por isso que é importante Uhum, identificar a dor para ver uhum. para certificar o padrão de comportamento, porque a linguagem fala, Tá, né? então os padrões de comportamento eles estão diretamente relacionados às dores emocionais das pessoas. Exatamente. E as Certo. dores, elas também estão relacionadas aos nossos traços de caráter que estão impressos no nosso corpo, né? Exato, uma coisa, tudo é uma coisa só. Tudo é uma Perfeito. coisa só, né? Sim, e que os traços de personalidade é nada mais do que conjunto de inteligências Uhum, ou forças que compõem teu potencial psíquico, que é a tua alma. uhum. Então não Ou tem seja, nada você teve separado, é aqueles tudo momentos de unido. dor, mas por conta da dor você desenvolveu vários recursos, né? Então isso é positivo. A gente não pode ficar focando só na dor, né? A gente tem que tratar a Não, dor, mas saber que por conta daquela dor a gente desenvolveu recursos que são a nossa força, né? Que são os nossos isso. pontos fortes, que a gente tem que explorar. Exato. A dor ela é necessária. Ninguém aprende sem dor. Né? Sim. Lembra de quando. Ai, meus dedos doía tanto quando a professora me dava aquele coelhinho, que a barriga do coelhinho pegava para pintar. Hum, O tamanho da folha de ofício A4, né? pra pintar aquilo ali tudinho. Ah, mas doía para pintar. Doía. Então, aprender, porque eu tinha que aprender a manusear com lápis, com a caneta. Então, O aprender dói. limite ali, né, do Isso. desenho, né? Aperfeiçoar, Aninha, já não é tão doloroso. Uhum. Então, Mas aprendizado e aprender. aperfeiçoamento é diferente. Uhum. Por exemplo, eu já sei ler, já sei escrever, quero fazer profissão X, eu sei que tem anos de dedicação, mas aquilo ainda é prazeroso. O aprender Uhum. mesmo é doloroso. Uhum. Então, É. e a alma, como ela é inteligência pura, então a alma é o quê? O espírito é inteligência pura. É, a- Uhum. é o que foi, o que é, o que será. Então, Uhum. na aula anterior, eu terminei com essa frase, Uhum. porque esse oxigênio ó, que a gente respira, É a ele alma. não deixa de existir, ele é abundante. Se eu morrer, vai deixar de existir para esse corpito. Porque o que Uhum. diferencia um corpo para um cadáver, um defunto, é a vida. Uhum. É a capacidade de respirar de alguém. Como é que eu sei Uhum. que alguém está vivo?
né? Eu lembro que quando caía alguém para morrer, ó, no interior, Uhum. meus avós iam lá no pulso, colocavam Exatamente. os dedinhos aqui para ver se ainda tinha respiração, para ver se ainda tinha vida, Uhum. Exato. né? Então, outro padrão de comportamento, como você pediu exemplo de padrão de comportamento, associado ao abandono, também é isolamento social eterno, tipo uma Uhum. espécie de depressão, problemas na escola, Uhum. complexo de inferioridade, a depressão, Uhum. como foi falado, a tristeza, baixa Uhum. estima e problemas físicos, como dores nas pernas e nos braços. Uhum. A Então, dependência emocional também, né? a dependência emocional é outro padrão, não é? Uhum. De Uhum. comportamento. E está associado ao abandono, Uhum. a dor da injustiça, quando alguém se sentiu injustiçado, Uhum. né? Então, Sim. tem o quê? A agressividade, tanto verbal quanto física, é um padrão de comportamento. E é bom Que trazer está associada ao abandono também. a injustiça, A injustiça, certo? certo? A injustiça. Então, a pessoa, ela foi injustiçada. Por exemplo, muitas vezes a criança, ela não teve a mãe, ou a mãe morreu cedo, você Uhum. entende? Sim. Ou a mãe precisou abandonar, porque eu vejo que Uhum. nenhuma mãe abandona sem necessidade, gente. Uhum. Faltou uma carência ali, uma carência que ocorre Às vezes a naquele mãe momento. trabalhava os 3 horários, né? E a criança se sente abandonada, Isso, mesmo que seja uma necessidade da mãe, né, de trabalhar, mas para a criança foi um abandono, né? e é injusto não ter a mãe perto. Então aí veio Sim. que, ó, já são duas dores, você vê que não existe nada separado e nada isolado. O ser humano, a gente não Uhum. pode ser determinista com o ser humano. Tudo é entrelaçado, não é? Uhum. Então, a injustiça, ela também está associada com o quê? Com parasitismo. Uhum. A pessoa, assim, foi injustiçada e agora o outro vai ter que pagar. Sabe, é Uhum. um parasitismo com E um com a sentimento relação de de vingança. simbiose, né? Você fica Isso, ali dependendo e você espera que o outro faça por você, né? sim, é. Eu vou Uhum. casar com fulano para ele me sustentar ou ela me sustentar, Sim, né? sim, sim. O vitimismo também está aí associado à injustiça. Ah, por isso e Uhum. por isso. E nunca supera esse episódio, né? Sim, sim. A arrogância e a Uhum. necessidade de diminuir os outros é um padrão de comportamento muito ruim. A gente, quando Uhum. trabalha em equipe, a gente vê, não é? A gente passa por esses processos, né? Uhum. E dói muito para quem recebe e para aquela É. pessoa, ela vai atraindo situações que um dia ela aprenda. Então, Uhum. quem humilha hoje vai atrair situações para ser humilhado amanhã. Exatamente. Exatamente. A gente colhe o que a gente planta, né? Então É é tudo colheita, isso. né? Uhum. E é uma colheita e também, Aninha, uma necessidade da alma. A alma dela vai buscar, Uhum. a alma busca o aprendizado, certo? E é por isso Uhum. que quando você vai para uma casa de 6, 5 filhos, o destino é diferente, porque cada alma buscou uma forma. Não importa a Uhum. dor. Então, Uhum. todo mundo passa pelo processo de dor. Faz Sim. parte. E é Uhum. nesse processo de dor que a gente cria, constrói, reconstrói, É. fortalece o que? A força, a inteligência da gente, né? Uhum. Que são várias inteligências. Hoje pela manhã foi uma live com a Rosângela, 8 horas da manhã. Uhum. Nossa, eu fui descrever ali a questão da inteligência e os traços. Eu Uhum. não vou, porque daria outra live. Linda, Uhum. né? Uhum. Então, a dor da humilhação traz insegurança na pessoa, padrão de Uhum. insegurança, teimosia, sabe? A pessoa não consegue ver o geral, como a gente fez agora, que está Ela quer ter associado com isso, razão, que isso, né? que Ela não quer aquilo. ter paz, ela quer ter razão. O teimoso, também a pessoa tem dificuldade em fazer uma leitura geral, generalista, Uhum. como a gente fez, associou alma com traço de personalidade, com força. Nós associamos tudo. Tem pessoas que não conseguem, elas têm que ser específico, Uhum. sabe? Tem pessoas, Sim. então, esse padrão aí
que eu estou te falando, de teimosia, ela só consegue fazer isso. Tampar isso. São coisas Ela toma específicas, aquilo são como a coisas verdade técnicas. absoluta, né? Coisas técnicas, né? Por isso que elas têm Uhum, aquela tendência a repetir processo. Por quê? uhum, Porque ela sente dificuldade em ser geral. Então, ser uhum, coordenador geral de algo, de uma empresa, para ele é muito. Ela pode ser uhum, coordenador de um departamento. Vai uhum, brilhar. uhum. Agora, Porque tem uma necessidade de controle também aí, Cleide? oi? Tem uma Tem, necessidade de tem uma controle aí necessidade de também, então ela controle, precisa pela estar no ambiente de zona de conforto, né? Que ela possa controlar tudo. a criança ali, ela se sentiu como se fosse enquadrada. Uhum, Olha, e faz parte com o traço, né? Ela se sentiu uhum, enquadrada, ou seja, tiraram a voz, a vitalidade daquela criança, a uhum, expressão, e colocaram assim, quadrado, com padrões em cima dele. uhum, O padrão de beleza, o padrão uhum. de como se sentar. Ah, não se pode pegar a xícara assim. Então, Tem são que ter um tantos script, padrões. né? Tem que ter uma coisa Sim, previsível para ele se sentir seguro. exatamente, exatamente. Uhum, E foi porque ele foi enquadrado nisso. Ó, foi uhum, enquadrado. Então é sim. melhor, é preciso tirar a pessoa do quadro e colocar num círculo, né? Uhum, Para ele ver, né? uhum, Outro padrão que está além da insegurança, ele tem rancor, ele é uhum, rancoroso, uhum. sabe? Uma raiva, né? Guardada. E aquela raiva contida, e de vez em quando Uhum, ele explode igual uma uhum, bomba. uhum, Como se fosse uma bomba mesmo, prestes a qualquer uhum, momento explodir, por uhum, causa desse rancor contido, desse uhum, enquadramento que ele recebeu dos cuidadores, tá? uhum. Porque aí o E às cuidador vezes a pode. reação é desproporcional, né? Porque justamente ele está guardando aquilo ali na hora que ele explode, às vezes é por uma bobagem, mas ele explodiu por conta de tudo que está guardado dentro dele, né? Exato. E em relação à traição, nós temos padrões, Uhum. tomara que dê tempo, né? Padrões de Uhum. comportamento é o quê? A desconfiança, a Uhum. vingança, a Uhum. histeria. Sabe aquela pessoa barraqueira? Uhum. Se ela não fizer um barraco, não é? Pavio curto. Isso. Ó, tem gente que ainda diz assim, ah, não levo desaforo para casa. Isso Uhum. aí é tão ruim, não é? Já está Você vive dizendo que armado, não. né? Já vive aqui, general já. Pronto à Isso. guerra. Ou seja, eu sou barraqueira. Ela está dizendo assim, eu sou barraqueira. Qual o Uhum. É. problema de eu ouvir uma ofensa sua e virar Uhum. as costas? E dizer assim, Uhum. tchau, Aninha, não preciso, Eu quero né? a paz, né? Eu quero a paz. Isso. Ó, o Herb fez uma pergunta aí, Cleia, que eu achei interessante, né? Se esses perfis comportamentais negativos podem ser minimizados e como? Aí a Maria já respondeu, saindo da dor e indo para o recurso. Ó, eu te digo que nem sempre é fácil sair da dor e entrar no recurso, Maria. Uhum, Mas a pergunta do Web é muito interessante, porque pode ser minimizado, sim. E como? Primeiro, é a consciência. uhum, Segundo, uma pessoa explosiva demais, ele precisa de ajuda de um suplemento ou de uma medicação. uhum, Não é uhum, normal. Você está uhum, explodindo. Outra coisa, a pessoa barraqueira é uma pessoa explosiva constante. uhum. É. Então, ela precisa do quê? Não vou falar de chá, não, mas precisa de um acompanhamento médico, sabe? Porque Ela esse precisa se conhecer também, né, Cleinha? Porque a partir do momento que você se tem o autoconhecimento e você sabe que o seu comportamento, o seu padrão de comportamento é aquele, aí você pode partir para a cura, seja com a isso, medicação, com a terapia, né, com o que for. Mas isso, o primeiro caminho é o autoconhecimento, né? E aí você precisa de uma ajuda profissional para poder identificar esses padrões e ver qual vai exatamente. ser o caminho, né, da solução, né? Para Exatamente, pode ser. minimizar. O primeiro passo é aqui: Uhum, autoconhecimento, autoconsciência e autorresponsabilidade. Né? exatamente, E exatamente. a partir daí é possível minimizar. Uhum, Né? exatamente.
Cleinha, vamos agora falar do seu mini curso, né? Assim, Cleinha falou aí dos padrões de comportamento, que é um assunto extremamente interessante que envolve, né? Faz parte da vida de todos nós, né? E é muito importante que a gente tenha essa consciência. E a Cleinha vai fazer justamente um mini curso gratuito e online falando sobre esse método exclusivo que ela desenvolveu, que é o Tabuleiro da Vida. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse curso, como é que vai funcionar, quem tiver interesse, como é que se inscreve, qual vai ser o conteúdo que você vai abordar, enfim. Queria que você falasse um Então, pouquinho aí. nossa, vamos lá. Depois você vai me Vamos ver lá, todas as perguntas, né? A vamos primeira lá. é como se inscrever lá no link da minha bio. Na bio tem um link, ali você escreve no mini curso. O mini curso ocorrerá 5, 6 e 7 de outubro, ou seja, segunda e terça, quarta próxima, né? Uhum. Sim. Né? Para mim já seria depois da manhã. Então, Uhum. né? Lembrando que Cleia mora na Áustria, viu? Quem entrou depois, ela tá aqui diretamente da Áustria falando com a gente, Por viu? causa do fuso Internacional horário. essa Então, live. hoje para mim já é 1º do 10, para vocês ainda é dia 30, né? Ainda a gente tá 20h48 ainda aqui. Então aqui é 1h48, né? Uhum. É inscrição. Hum. Ocorrerá 5, 6 e 7, 8 horas da noite. E qual Uhum. conteúdo? Eu vou explorar principalmente o quê? As feridas da alma. Uhum. E condutas terapeuta. O que você pode, terapeuta, vai ficar dicas. Para cada Uhum. ferida, uma conduta. Né? Uhum. E Uhum. também vou usar a ferramenta do tabuleiro da vida nesse processo, fazendo Uhum. um processo parte a parte. Então, segunda uma parte, terça a outra e quarta a outra, Uhum. né? Lembrando que Utilizando esse... essas feridas emocionais que você vai falar, são justamente essas que você falou aqui que geram esses padrões de comportamento, não é isso? Exatamente. E eu trago Uhum. uma abordagem por quê, como, o que que aconteceu, Uhum. né? Sim. Exploro Para a mais um pessoa ir se pouco. identificando, né, na sua história, né, o que Isso, aconteceu na sua história, e você começa a fazer links, né, assim, são insights que você vai tendo, assim, a partir da sua história, então isso aqui que aconteceu tem a ver com isso que está acontecendo sim, comigo hoje, né, da forma como eu reajo, então já começa a ter um nível de consciência já ampliado, né? exato. E você não precisa mais carregar. Porque assim, Hum. olha, a gente só dá o que recebe. Exato. É a questão da genética. O óvulo espermatozoide, ele entrou com a parte dele, trouxe uma carga Uhum. genética. E Uhum. não tem como mudar. Então não Sim. adianta você ficar acusando pai, acusando mãe, desaforando Sim. pai, desaforando mãe, que não vai trazer a solução. Uhum. Agora, o Uhum. autoconhecimento, ele requer o quê? Ele implica, quando você entra nesse caminho, a autorresponsabilidade, Sim. né? E, Protagonismo, né? Você tem que ser protagonista exatamente, da sua vida e não ficar vítima o tempo todo e dizendo, ah, eu sou assim, porque eu nasci assim, ou porque meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, porque eu passei fome, porque eu passei isso, passei aquilo. Isso você passou e você está aqui hoje vivo, né? Você pode fazer escolhas isso, daqui para frente, né? Então é é essa autorresponsabilidade que a gente precisa desenvolver, né? isso, Para poder virar a página e seguir para a vida, né? isso. Como manhã fala pra gente, olha, eu só fui nervosa com vocês porque eu não tinha conhecimento. Hoje eu tomo minha medicação e realmente, calma, calma. Então, o Uhum, que que acontece? É autoconhecimento. Então, ela chega uhum, pra gente, não precisa vocês sofrerem como eu sofri. Tem médico, uhum, tem terapia, né? uhum, Então, é essa consciência. Então, não uhum. precisa eu passar pelo mesmo processo que minha mãe ou que minha avó passou, Exatamente, né? exatamente. Porque hoje existe um mundo de possibilidade Uhum, tecnológico, na área da saúde, na área do conhecimento. uhum, Então, hoje tem muita coisa boa, exato. né? E a gente tem preconceito, né, Cleinha? Porque todo mundo, quando Sim, tem um problema físico, vai para o médico, mas quando o problema é emocional, ninguém quer ir porque tem preconceito com terapia, com. Enfim, né? isso.
é A um gente precisa tratar preconceito da que nossa deve. sanidade mental do mesmo jeito que a gente trata da física, né? Isso é um preconceito que você vê assim, se você não trabalhar aqui o seu emocional, vai refletir em seu corpo, porque o corpo é Sim, abrigo da alma. E o tá que é tudo a alma? interligado, né? Tudo Exatamente. interligado. Então a alma é aquilo que dá vida ao teu corpo, mas a tua alma, ela se manifesta através do quê? Das tuas emoções, dos teus Uhum, sentimentos e de teus pensamentos. Não tem como correr. com Então, certeza, com você vê, certeza. e aí eu brinco com isso o tempo Uhum, todo no curso. Brinco com uhum, isso desde, ó, trago uhum. ancestralidade e o tempo todo, aí você vê, trago a genética, trago embriologia, trago conhecimentos para que você entre nessa dinâmica e fica mais leve a Sim, compreensão, né? sim, sim. Sim. E a vida É, pode ser leve, né? A vida pode ser simples, né? Acho que pode a ser gente sim. complica muito, né? Então, acho que esse Complica. caminho é um caminho, o caminho do autoconhecimento é o caminho de uma vida leve, de uma vida mais feliz, de uma vida mais plena, abundante, né? E por que não? Né? Por que que a gente fica ali rodando em torno dos nossos problemas se a gente pode superar isso e avançar, né? Eu acho que é essa a escolha que a gente tem que fazer. Sim, e o que faz isso, justamente a gente se tornar e perdendo a essência, essa leveza, são os padrões. Uhum. São os Exatamente, que a gente não padrões, questiona, né? A gente só isso, repete e questiona a vida inteira, né? e isso são os padrões sociais, são os padrões da escola, vai tirando a tua vitalidade, a tua Isso. espontaneidade, entra no padrão, se enquadre. É um enquadramento. E a Ah, essência, a gente vai se afastando da nossa essência cada vez mais, né? Quando a gente vai se enquadrando nesses padrões. exatamente. E aí o que que acontece? Quando você vai se afastando da sua essência, a gente vai caminhando para a morte. E por quê? Uhum. Porque a alma disse não tem sentido nenhum estar aqui. Entendi. Eu vou, Exatamente. ó, bye bye Uhum. tristeza, não precisa voltar. A, Gostei. a A alma música fala, ficou bem direitinho aí no contexto. a alma fala assim: a minha função aqui é evoluir. Para Uhum. isso eu tenho corpo. Se a pessoa escolhe se enquadrar e ser padronizado o tempo todo, não perde a função. Aí você Exato. vê que as pessoas que vivem mais 100 anos, as nossas avós, minha avó teve uma com 86, outra com 92. Elas Hum, eram a essência delas. é. É, e a gente precisa voltar a Não isso, né? fugiu demais, ela não fugiu demais da ancestralidade dela, ela não Uhum. fugiu em excesso, não fugiu ou afastou demais da Uhum. essência dela. Então ela Uhum. conseguiu viver longo. E muitas Uhum. vezes a gente está indo para a morte por isso, porque a gente está fugindo, está É. afastando da essência, Uhum. né? Do que a alma Exatamente. veio aprender, Uhum. né? E eu acho que essa vai ser a grande transformação que a gente vai ter nesse mundo novo, né? Que a gente tá começando agora a ver, né? A transformação. Porque se a gente padroniza, a gente se aproxima de um robô, né? E o robô ele vai fazer tudo o que a gente faz hoje. Então, ou a gente volta à nossa humanidade, né? A gente volta a se conectar com a nossa essência, ou a gente vai morrer mesmo, vai ser substituído por um robô no trabalho, enfim. Então, assim, É, não é o que se espera mais de nós seres humanos, né? O novo mundo ele não, espera que o ser humano seja humano, né? não mesmo. Uma vez eu contei uma história aqui para minha cunhada. Ela desenvolveu muito intelectualmente, né? E aí ela disse, mas não existe mais espaço para isso, Cleine. Uhum, Aí eu disse, eu sei que não existe mais espaço para uhum, isso, mas isso continua insistindo em existir, né? Quando uhum, eu falei das situações que eu vivi, de uhum, preconceito, de bullying mesmo, bullying e assédio moral, né? Por uhum, causa das minhas características físicas e meu sotaque maravilhoso que eu amo. Então, o que uhum, que acontece? O problema não foi o, o preconceito, o racismo. uhum, O problema foi o assédio. uhum. O assédio é que é o vilão da história, né? E aí É eu o que dói. conversei com ela e ela disse, Uhum, mas isso não existe, não, o mundo não tem mais espaço para isso. Digo, não tem espaço, mas
essa prática, essa ação ainda existe. Ainda Então, a gente está existe. caminhando num mundo que não tem mais espaço para a gente Uhum, ficar desta forma. É a uhum, questão, ó, da minha mãe, ela falar, vocês não precisam, uhum, tem uhum. recursos, vocês têm acesso, Sim. né? Uhum, Olha a sabedoria dela, é. Pois é. né? E a Então, gente tem muito precisa acesso. voltar a isso, né? A gente precisa retomar essa parte da nossa história que a gente se desvirtuou aí. Em algum momento a gente saiu do rumo, né? E a gente precisa voltar agora. É, aí o Hélio fala, quando a essência está mais próxima da fonte, tudo se torna mais fluido. Exatamente. E Exatamente, onde Werber, está a tua exatamente. fonte? Como dizia minha Uhum, avó, menino, onde está a uhum, fonte desse menino ou dessa menina? Está aqui, ó, uhum. no cérebro. Sim, E sim. na, ó, respiração, né? Então, o oxigênio você não vê, mas você não vive sem ele. Você, Uhum, né, ó, uhum, quando você respira, você uhum, olha. Então, a fonte aí tá na respiração, né? uhum. No Exatamente. oxigênio. Ela, e engraçado que é abundante, não deixa de existir, não é? E você vê que quando falta oxigênio no cérebro, ocorre o quê? O AVC, o derrame Uhum, cerebral, né? Ele não fica sem oxigênio. Quando a uhum, gente está com anemia e tá, a hemoglobina não carrega oxigênio suficiente para o cérebro, por isso que a gente se uhum, sente cansaço, aquela uhum, moleza, aquela abertura de boca, não é? uhum. Então você vê que o oxigênio é tudo. É. E ninguém. E a gente nem dá valor, né? Muita gente nem dá valor, Isso. né? Assim, Você vê que às vezes você oxigênio. acordar e respirar já é um motivo de gratidão, né? Você está vivo, você tem um presente divino, você tem mais uma oportunidade. E as pessoas não valorizam muitas vezes isso. A Kate falou o que aconteceu isso com a minha irmã. Ela teve o Pra AVC, você. não é? Uhum, Então você vê que o oxigênio, ele é Deus. uhum. É vida, né? É Vida é Deus, aí vida. você É o chama que do dá que você vida, quiser, né? Mas é a vida, é a energia né? superior, né? O que é Nos Deus é conduz. vida. O que é vida é Deus, não é? E Uhum. ela se manifesta. Engraçado que Vai esse estar faltando só oxigênio. um minuto, viu, Cleia? Então vamos caminhar aí para o Eu encerramento para agradeço a não vocês pelo encerrar. convite, por esse momento tão saboroso. E a Foi inscrição, ótimo. o link se encontra lá na bio do meu Instagram. Quem não Se tiver o inscreva. Instagram da Cleinha, se quiser, pode me mandar aí no direct que eu mando o link para vocês, tá? Assim, quem tiver dificuldade, porque é imperdível participar desse curso aí da Cleinha, que é maravilhoso. Ela é luz, né? Ela é pura Eu, luz. eu agradeço a Deus por esse momento aqui, pela vida aqui, e que Uhum. nunca falte oxigênio por tão cedo para nós. Um dia vai faltar, né? Exatamente. Mas que a gente Mas, possa aproveitar até lá, né? E evoluir e fazer o nosso melhor, né? exatamente, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Ó. A Mag fala, foi maravilhosa. Mag, Foi obrigada. maravilhosa, gratidão. Obrigada, Werbe, também. Sua participação foi Isso, maravilhosa, viu? muito boa. E assim, ó, É, é muito bom quando a gente entra numa live e pessoas participam é, perguntando. Se a é. gente não E a gente souber sabe que está responder, a gente vai dizer interagindo, né? assim, né? Fazem sentido. Uhum. A Kate falou. Então, obrigada a vocês todos aqui. Gratidão vai cair. A Fábio Gratidão, entrou, Maria. a Rosélia, a Maria. Gratidão Bem, eu imensa. quero te agradecer, viu? Quero agradecer e desejar assim tudo de sucesso para você, porque você merece. Você é uma terapeuta assim incrível, a melhor que eu conheço. Então, eu super recomendo quem quiser fazer aí o curso dela gratuito, gente, é gratuito online. Então, assim, não tem desculpa para você não participar, né? E é um conteúdo riquíssimo, né? Que só vai acrescentar na sua vida, nem que você não seja terapeuta, mas você vai se conhecer mais, né? Então vale muito a pena. Então, Exato. E a super gente sempre. recomendo e agradeço pela sua disponibilidade. E a gente pensa assim, antes de cair, que todo terapeuta é aquele que escuta. Quem nunca escutou o desabafo de Sim, alguém? sim, você só vai Se ganhar, né? não, Você só vai ganhar com você esse não é humano, conhecimento. né? Exatamente. Então, todo mundo já foi e é, né? Quem nunca gostou de Uhum. cuidar da vida do outro, né? Lembra? Só